Mais tarde naquele mesmo dia. Pobre Chug, pobre gordo. Vai precisar de alguns minutos para preparar as paradas. Show! Tá. Isso aqui, mano, eu acho que isso aqui tem a ver com aquela caixa com a caixa do Larry, certeza. Caixa da senhora Rosenberg, caixa da senhora, a casa da senhora Gibson. Pô, ele tá cobrando pelo chá agora? Justo, né? Tá, antes de ir pro 202, eu vou pro meu apartamento. Deixa eu dar uma passada em casa, tomar um banho, beleza? Fica show, né, gente? Caralho, velho! Desculpa, eu não sabia que você estava aqui. O gato tá tomando banho, velho, de banheira. Sal, eu tive que voltar pro trabalho hoje. Vou chegar tarde. Tem sobras na geladeira, caso você não vá comer com a Liz e o Larry. Desculpe estar tão ausente, talvez a gente possa fazer algo esse fim de semana com amor, pai. Show. Valeu, pai. É nóis. Uma pergunta. Comer carne de pessoas sem saber é canibalismo? É. Opa! Tá. Tamo de volta com Super Game Gear. Xícara. Olha a foto da menininha lá que eu esqueci o nome. Madison, sei lá, velho. Opa, opa, opa. Uma foto velha da mamãe. Eu achei que meu pai tinha jogado todas fora. Oi, mãe, sinto sua falta. Espero que seja em paz. Putz. Henry, você é minha luz na escuridão. Não acredito que vamos ter um garotinho. Sou tão incrivelmente feliz. Está tudo perfeito. Com muito amor. Sempre, Daiane. Putz. Ali, ó. Eu não sei a senha. Deve ser alguma data foda, cara. Tá. Com certeza que a senha é alguma data. Normalmente é, né? Nossa, não consertaram esse apartamento ainda. Ô, senhora Sanderson. Olá, Sal. Olá, senhora Sanderson, como vai? Tento me manter ocupado, senão enlouqueço. Temo que nunca serei capaz de deixar essas malditas quatro paredes. Você não viu nenhuma luz forte ou algo assim? Infelizmente não, porém não quero soar mal agradecida, querido. Aqui é tão mais suportável sem aquele demônio horrendo andando por aí. É tão terrivelmente macabro, desanimador. Meio difícil de explicar. Devo entregar algo a você. Com quem estava falando? Tenho que partir agora, por favor, se cuide.
um envelope com o meu nome, o envelope está vazio. Tá bom, né? Ninguém mora aqui. A última coisa que eu vou explorar o prédio. A última coisa que eu vou fazer vai ser entrar no... Casa do Robert. Vai ser entrar no... Vai ser na casa do Todd, né? Quem é Robert? Fala, Robert. Fala, Roberto. E aí, carinha? Nada demais, só um dia típico. Tá ruim assim? Como você está? Tudo bem, meu amigo. Não posso reclamar. É nóis, Roberto. Só deixa eu ver se o apartamento tá seguro. E aquele cofre ali cheio de grana, ô Roberto? Show, Roberto. Seu quarto não tem fantasma. Dá aquela geral, né? Sempre é bom dar aquela conferida, aquela geral no prédio, só pra ver se tá tudo de boa, né? Ok. Pô, isso aqui tá trancado de novo? Oi, Sally Face. Ei, Megan. Você viu meu papai por aí? Não, desculpa, ainda não vi. Ó, talvez ele tenha passado pra um lugar melhor. Acho que não é tão ruim assim. Além disso, todos aqui estão bem menos assustados. Até a mamãe começou a falar um pouco comigo. Isso é ótimo, fico feliz que ela finalmente esteja falando com você. Eu também espero que o papai seja feliz onde quer que esteja. Ah, o crucifixo tá ali pendurado. Esqueci que mamãe me chamou pra brincar de esconde-esconde. Tenho que ir. Ok. Bom saber que a Megan tá bem. Quero uma Megan pra mim. Quero um fantasma no meu banheiro, né? Opa. Pera aí que tinha... Ok. Show. Deixa eu ir nos lugares manjados primeiro, né? Luca Lagazzi, mano, Rocket Chip, valeu, Luca! Não dá pra explorar o achados e perdidos? Não dá. Forte abraço, cara. Vamos lá. Será que eu vou entrando, foda-se, sem bater e caralho a 4, né? Opa! Fala, Lisa! Oi, Sal. Como você está hoje? Estou bem. Como você tem sentido? O médico não tinha dito para pegar leve... Aquilo é uma muleta? Lisa, você está bem? Estou bem, querido. Não se preocupe comigo. Além disso, estamos com problemas no encanamento que precisam de minha atenção. Senhor Edson já tem coisas demais para se ocupar. Não posso ficar deitado o dia todo. Não adianta tentar convencer minha mãe. Você sabe que ela ainda é mais teimosa que eu. Tá aberto pra oferta. Ok, show. Ah, o Larry tá no banheiro. Foi mal aí, Larry. Desejando o melhor pra você, Henry. O pai do Sal tá dando em cima da Lisa? Ah, o cara merece, né? Quadro em branco. Ha! Boa. Ah, consegui uma conquista por fazer isso.
Lisa é a best Lisa. Beleza. Tá, não dá pra ir lá pra fora. Eu só liguei a música na casa deles e foda-se, né? Peraí, vamos lá, primeiro andar. Quero dar uma olhada direita nisso aqui. Correspondência. Henry Fisher, lixo. Olha, Sal Fisher, tem uma carta pra mim. Envelope vazio, mas que porra! Os envelopes não vão nas minhas coisas, né? Pra cá não tem nada. Houve um ICDC aí. Boa tarde, Sally. Como está nesse belo dia? Tá, gostou da placa nova? Tá, eu amei. Graças a você e o Larry é quase como se eu tivesse minha própria lojinha de chá. Sinto falta de distribuir chá aos meus inquilinos. Porém, simplesmente não conseguiria me manter daquele jeito. Fico feliz que tenha gostado. Eu acho que é totalmente lógico cobrar pelo chá. Todos entendem. Algum inquilino novo? Temo que não, no entanto, teremos alguém vindo visitar um quarto semana que vem. Ainda há esperança no horizonte, eu suponho. Tenho certeza que sua sorte vai melhorar logo, Terence. Se eu puder ajudar com qualquer coisa, não existe impedir. Bom dia, bom dia. Tá. Você parece cansado, está bem? Ela tá morta, você sabe disso, né? Vai perguntar se o fantasma tá cansado? Terminou aquele livro que estava lendo? Terminei. Você parecia estar gostando. O que houve? Não gostou do final? A maior parte dos finais da história são mentiras que contamos a nós mesmos para criar a falsa sensação de esperança. Ainda é o capítulo da mortadela, gente. O que quer dizer? Não existe final feliz na vida real, Sally. Nós todos temos o mesmo terrível destino. Morte. A senhora sabe, né? Fala por experiência. Você não tem como saber isso, Rose. Ela tem sim, ela morreu! E mesmo que essa seja a verdade, ela não torna a vida ainda mais preciosa. É a nossa única chance de brilhar o mais forte que podemos, antes da noite escura nos chamar. Porra, os caras estão tudo... Vocês estão muito poeta pra minha opinião hoje, tá? Por isso eu tento viver a melhor vida possível, só caso ela seja a única que eu tenha. Não pra você, meu garoto. Hã? Deixa pra lá, criança. Eu admiro sua visão positiva da vida. É algo que temo ter perdido há muito tempo. A visão positiva ou a vida? Calma, gente. Eu ainda vou lá no quarto do Todd pra gente ver o lance da mortadela. Nossa, eu posso ser velha, mas sem cuidar de mim. Obrigada. Corre que a véia tá puta. Eu não fui no terceiro andar ainda. Depois eu vou na casa do Todd. Calma, gente. E aí, David, tá aí? Por que você tem esse manequim? Ah, tá, não vou perguntar. Eu não vou perguntar o porquê do manequim. Tá, acabei de chegar da escola. Tá, os universitários estão de férias, mas a nossa só começa no fim do mês. Tá, somos um casal de pombinhos, felizes impuls... Ele tá falando do manequim, caralho. David, tu é louco. Ah, querida, não me deixe sem jeito na frente do nosso convidado. Também te amo, amor, o que foi? Ah, é só, a gente tem tido problemas pra dormir esses dias, sabe? É engraçado, mas eu acho que é porque os meninos estão de férias. A gente acabou se acostumando com o barulho deles. Bom, ele só tem mais alguns dias de férias, então tudo bem voltar ao normal. Tudo deve voltar ao normal em breve. Tá,
porra, velho. Cada vizinho mais louco. Fala, Chug! Eu fico ouvindo barulhos medonhos. Tá, tipo coisa arranhando, gemidos e coisas assim. Não, tudo bem, valeu. Dá pra ver que vocês estão tramando algo. Tá, fiquei te dizer que a Megan pediu desculpas por te assustar. Ela é muito doce quando você a conhece, mas você meio que saiu correndo assim que ela apareceu. Eu sei, digo, eu aposto que ela é legal, eu tentei, só que é assustador demais pra mim. Se não quiser ficar sozinho, você é sempre bem-vindo pra sair com a gente. Eu sei, valeu, Sallyface. Tem chocolate? O cara vai ficar na porta esperando os pais? Ari Andrade mandou carta de fã-clube, valeu! Cara, eu bati na porta, a porta abriu e não tem ninguém! É óbvio que a gente vai usar o Game Gear caçar fantasmas, né? Sabia? Outra carta com meu nome. Ih, tá, vai tá, é vazia, aposto. Está vazia. Caralho, mano. Se você casar com um manequim, você nunca será traído. Faz sentido. Faz todo sentido. É triste, mas faz sentido. Tá, vamos então pro Todd. Ou melhor, vamos só ver o que tem ao redor do Todd, né? Ninguém nunca se mudou pra cá. O Sr. Edson está com dificuldades para achar novos inquilinos. Casa antiga do Charlie. Ei, tem fantasma aqui? Não tem fantasma aqui. Ainda dá pra sentir aquele cheiro. Nossa. Mano do céu, o quão podre é o banheiro do Charlie pra passar aqui 2 anos? Essa porra tá podre ainda. A casa do Todd é aqui, aqui é... Tem ninguém em casa. Ah, vai que abre sozinha de novo, que nem outro, né? Oi, senhora Morrison. Ei, Sally, vocês vão em outra aventura? Ela tá chapada. Pode-se dizer que sim. Eu acho que isso é tão maravilhoso. A vida é cheia de aventuras em potencial e belos mistérios que só esperam para serem explorados e virarem experiências. Você tá chapada, né, mulher? Pois é, tem que agarrar o seu momento, mas às vezes é legal relaxar no sofá depois de um longo dia, sabe? Ray e eu estávamos aqui assistindo TV e ele dormiu que nem um bebezinho. Vocês não têm uma TV! É, não é maravilhoso sem aquele barulho todo? É sim, bom, melhor eu ir andando. Só o meu banheiro porque foda-se. Normalmente tem fantasma nesses banheiros aqui. Show. E... ok, só dar aquela inspeção de segurança, sabe? Vai entrar no quarto? Ah, trancado, droga. Ué, Avatar DG mandou carta de fã-clube. Valeu, Avatar DG. Forte abraço, cara. Lerson, tava cagando? Opa. Qual é o gadget novo? Não era pra você ter visto, ia ser uma surpresa. O que é? É um amplificador portátil com efeitos que podem ser usados para melhorar o som de sua guitarra. Caralho. Nossa, um ampli portátil, isso é da hora, velho. Pra quem toca guitarra. Nós temos coisas mais importantes pra nos preocupar.
Estão prontos? Pronto. Eu consegui acesso à câmera de segurança e consegui colocar a filmagem no corredor vazio em looping até que vocês voltem. Tomem cuidado. O que é? Ah, tá, entendi. Ele deu uma hackeada na câmera de segurança. Todd seus 200 de QI. Aqui é a casa da senhora Packerson, né? Cara, que fedor, fede a bunda e pede velho. Puta merda, é bom que essa seja uma visita curta, não vou aguentar esse tiro por muito tempo. Dá uma olhada nesse quadro, e se a Packerson realmente está trabalhando numa fazenda? Eu não sei, essa pintura me dá uma sensação estranha, um arrepio na nuca. Boa, é mesmo, eu sinto também. Rádio que não liga. Tem um negócio gigante de fraldas. Você acha que a senhora Paxson as usa? Provavelmente, a senhora Paxson é quase um dinossauro. Caralho. Peraí. Antes de tudo... Tá, aqui não ativou. Freezer. Está cheio de rolos de mortadela, verduras e várias outras comidas. Nada de estranho. Tá, show. Pelo menos isso. Tchau, vou ler o livro agora. Boa sorte, Pedrox, e vocês, caras. Opa, falou, Suzuka. Só quero dar aquela geral e... Ok, nada apitou. Quarto 2. Vamos primeiro... Relógio... Não, relógio. Os ponteiros estão presos em 3 e 14. É o pi, né? Era inclusive a senha da gaveta dela. Tá trancado. Trancado. Porra! Banheiro. Aí tem um fantasma nesse caralho? Tem um tijolo aqui! Alguém não dá descarga ou esse banheiro tá entupido. Qual a última vez que ela limpou esse banheiro? Mano, nossa, que banheiro nojento, velho. Sobras de comida normal de velho, mas tem um cadeado no freezer. Consegue abrir? Ô caralho. Abre essa merda, mano. Já explorei o que tinha que explorar aqui. Ô caralho. Got it. Nossa, o cara falou em inglês. Algumas coisas não estão traduzidas a 100%, hein? Cara, a cabeça de bode não é estranha. O problema... Por que tem símbolos satânicos no freezer? 10h47. Então é sim carne de bode? Puta merda, eu adivinhei essa porra, cara. A senhora... Bom, a senhora Paxton, como eu falei lá atrás, é uma ocultista. Ela tá fazendo sacrifícios satânicos e aproveita a carne pra fazer mortadela. É isso? Será que é isso mesmo? Peraí, quarto 2. Não tenho certeza se vou conseguir abrir, mas vou continuar tentando. Vai, abre esse negócio. 3, 2, 1. Não. Opa! O bode. Oi, amiguinho. Ok. Que porra foi aquela? Um bode fantasma. Aparentemente isso nem devia me surpreender mais. Tá porra!
rádio ligou. Peraí, 10h47, será que aquilo tem a ver? 10h47. Não é isso aqui não, porra? Peraí, vamos continuar explorando. Ainda tem coisa aqui, é o bode. É o bode. Olá, senhor bode. Tá, aqui só vai aparecer o bode? Não. Tá, aqui é só o bode. É. O banheiro continua nojento e nada mudou. Conseguiu essa porra? Caralho, mano, abre essa merda, Larry. Ai, meu Deus. Cara, eu vou deixar nessa estação, porque, ó, sei lá, é a mesma numeração que tava no bode. Fala aí, bode. Bé. Bebê. Bé. Bebê. Bé, bebê, bé, bebê. Ele tá mandando código Morse pra mim, só falta essa merda, né? Mano, deve dar um puta enigma aqui, velho. Vamos lá. Ponteiros presos em 3h14. Na coleira do bode tá 10h47. Bé, bebê, bé, bebê. É alguma coisa que eu não estou matando. Vamos lá. Tá. 10h47. Ô, bode! Vem cá de novo. Bé, bebê, bé, bebê. Tira 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Talvez. 10h47, 1, 2, 1, 2, 3,14. 3h14. Vai ser um desafio isso aqui, hein? Mas esse rádio... Tá nesse rádio, com certeza. Um mecanismo na maçaneta, velho. Bé, bebê, bé, bebê. Bé, bebê, bé, bebê. Bé, bebê. Juntar tudo matematicamente, caralho. Fala, bode. Bé, 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 bé.
O boss já tá puto já comigo. Ele vou chamar o boss, ele não resolveu ainda essa merda, porra! Não resolveu ainda essa merda! Não, isso é um belo puzzle, cara. Tá, os ponteiros estão presos em 13 e 14. Se eu tentar movê-los, eles voltam. Não dá pra mover o relógio. Tá. Provavelmente o relógio deve ter alguma coisa a ver com, com esse mecanismo da maçaneta. E alguma coisa está impedindo o relógio que... Ou Windows, agora não. Tá. Alguma coisa a ver com... Eu tenho alguma coisa a ver com 1047, com 1212 e o 1314. Agora eu posso mudar. Tá, ok. Coloquei o rádio na frequência correta. Agora eu posso mudar o relógio. Será que é 1212? Tem alguém aqui? Olá? Eu não acho que ele esteja te escutando. Tem razão, ele parece estar em algum tipo de estado vegetativo. Peraí, jornais. Todos os jornais estão falando da morte do Sr. Packerton. Se ele está morto, quem está deitado naquela cama? O que eu realmente quero saber é por que tem tanta fralda usada aqui. Eu acho que se o ingrediente misterioso fosse merda humana, o Todd teria visto algum sinal disso no laboratório, não? Você é o Sr. Packerton? Pisque se puder me ouvir. Sabia. Jovem criança, por favor, me ajude. Eu estou preso no meio, sofrendo pelo que parece uma eternidade. Nós já fomos apaixonados um dia. Ou era o que eu pensava. Sim, ela fez isso. Por favor, você precisa me ajudar a fugir dessa agonia eterna. Eu temo não saber muito sobre isso. Esse quarto é minha prisão, meu caixão de arrependimento. Eu jamais poderia sair desse estado. Desligar a máquina, putz. Isso acabará com o meu sofrimento. Foda-se. Você não teve escolha, Sal. O coitado estava sofrendo tanto. É o que ele queria. Puta merda! Eu te amo, cara. Eu também te amo. Você é o melhor amigo que eu já tive, sabia? Digo mesmo, carinha. Ah, mano, fudeu. Fudeu. Vai te fuder, Ash! Deu pra notar. Tá, achei que vocês tinham que cuidar do Benjamin. Meu pai voltou pra casa cedo, então eu vim direto pra cá. Desculpe por assustar vocês, eu... Pois é, um cadáver. Que noite feliz, hein? Era, ele já se foi, finalmente está em paz. Caralho! Por favor, não me diga que isso que tem de errado com a mortadela. Espero que não. Não tenho certeza. Ainda falta olhar um quarto, temos que entrar lá antes de irmos embora. Eu achei a chave enquanto estávamos escondidos, ok, conveniente. Uma das chaves tem que abrir aquele outro quarto, vamos lá. Tá, beleza. Bom, esse aí foi, né?
Descanse em paz, Sr. Pectron, você não precisa sofrer mais. Se a gente não tivesse aparecido, talvez nós não teríamos encontrado aquela chave estranha. Fico feliz em ajudar, ok. Fico feliz em quase ter matado você de coração. Sabia que aqui era um açougue! Ai meu Deus. Velas! Era um ocultista. Isso não pode ser bom. Cheio de pessoas desaparecidas. Carne de gente. Carne de gente. Ah, mano, mais uma senha? Até que número vai isso aqui? Vai até o número 6. Pera aí. Depois eu procuro a dica aqui pra... 1, 10, 4, 7? Não, 1, 0. Ah, mas não tem 0 aqui. Não tem 0 em número romano. Calma, eu vou procurar depois a senha pra esse negócio. Ah, parece um açougue. Puta que eu pariu. Tá, vai ser... Será que é o 12-12 de novo? Eu não tenho mais o pé de cabra, gente. Não é o 12... Não é o 1-2-1-2. O número do relógio era 3 e 14, né? Só que o problema é que não tem... né? São 3 números. 3 e 14. Ah, é verdade, procurar um fantasma. O problema... Não tem fantasma aqui não, gente. O problema... é que não tem 0 em número romano. Ó, 12-12 não é. Peraí. Tá. O pi também não é. Putz! Será? 4, 1, 4, 2? Não, peraí. 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3, 4. Porra, eu tô confuso. Ari Andrade mandou carta de fã-clube, valeu! Usa o papel que tá no início da sala. Tem um papo. Ah, caralho, tem um código Morse aqui! Mano, tem um código Morse aqui. Ok. Peraí. Então... é 1... Mano do céu, código Morse. Tá, então... Opa, peraí. A primeira é 1... Ponto, ponto, ponto... Peraí, ponto... 4 pontos e um traço... 2, 3, 4... 5... Ponto, resto é traço... Peraí, isso mesmo? 1... 3 pontos, 2 traço...
3. É pra ser isso, não é? Não é pra ser isso, não? Ou tá invertido? Tá invertida essa merda, né? Não era pra ser isso aqui? Tá. Deixa eu tentar o contrário. 6. Eu sei que tem 6. Opa, deixa eu ver. Guga mandou carta de clube. Valeu, Guga. É nóis. Tá. 4 traços de um ponto. Mas não tem 9. Fuck. Essa palavra vai até 6. Não, isso aqui é 1. Certeza que isso aqui é 1. Isso aqui é um 4. Tá no... Aham! Cadáver humano. Sabia! E o Larry vomitou. Isso é demais pra mim. Nós precisamos pedir ajuda. Ela é uma ocultista. Não tem ossos. O quê? Não tem osso nenhum aqui. Isso é tudo... carne. Cara, não, por favor. E vomitou de novo. O jogo ficou um pouquinho gore, não ficou? Vocês não entendem. Não tem ninguém que possa nos ajudar. Toda vez que algo acontece aqui, é tudo jogado pra debaixo do tapete. O culto Luke, Charlie, Sra. Sanderson, quem sabe o que mais esse lugar esconde. Não podemos confiar em policiais e não podemos contar aos nossos pais, porque eles iriam chamar a polícia. Eles não acreditam em nada que dissemos até agora. Eu não sei, cara, as coisas só vão piorando. A Packton tá desossando pessoas e servindo para... Eu nunca mais vou conseguir olhar pra mortadela do mesmo jeito. Nunca mais com mortadela. É, gente. Pessoal que vai abolir mortadela da vida, pelo jeito. Fim do capítulo 3? É isso? Então? Então o que? Você me perguntou por que eu não como mortadela e eu te disse o porquê. De todas as histórias fantásticas que você gosta de contar, você realmente não vai nos dizer o que aconteceu depois? Pra quê? Você provavelmente não acredita no que eu disse até agora. E de qualquer modo, a história só fica mais inacreditável daqui pra frente. Além disso, você provavelmente vai estar tudo pra me fazer parecer um lunático na TV. Nos dê o resto da história e nós vamos mostrá-la por completo, sem cortes, eu prometo. Duvido. Eu ouvi você mencionar o nome Todd Morrison antes de começarmos. Você o visitou? Eles não me dizem nada aqui dentro. Sim, nós gravamos uma sessão sobre ele ontem. Ele está bem? Ele ainda está no hospital? Caralho, o que está acontecendo, velho? Vamos fazer assim, você termina a história da mortadela e eu falo do Todd. Tem mais coisa da mortadela? Tem mais história da mortadela pra frente, é? Antes de sair da casa da senhora Peterson, aí a gente notou uma coisa. Caralho, brother. Tem tipo um tipo de dispensa de lixo escondida atrás desse quarto. Cara, o mais da hora é que tipo, um monte de prédio antigo tem dispensa desse jeito, sabe? Que é tipo... Não sei se você... Não sei quem é tanto que mora mora em prédio antigo. Hoje em dia não pode mais fazer isso, mas... A minha avó mora em um prédio antigo, ela tem uma dispensa dessa, que é tipo, você abre assim, joga o lixo e vai lá pra um depósito de lixo lá embaixo do prédio. Nem pode mais fazer isso hoje em dia, que isso aí é... Nossa, isso aí é a maior fonte de baratas que um prédio pode ter. Não parece que do lado de fora, não tem luz entrando no final. Cuidado, Ash. Me pergunto onde que acaba. Você vai cair, Ash! Falei? Nossa, por favor, mano.
Se você cair também, acabar em cima dela e ainda estiver vivo, você pode matá-la. Não entendi porra nenhuma. Vai chamar o Todd e me encontra no porão.